10 horas e 48 minutos, você tá coladinho aqui no 87,9. 10 e 48. Minha gente, nós temos visita nos estúdios da Liberdade FM. Vamos para aquele nosso bate-papo. Eu tô aproveitando aqui que o comércio está fechado para fazer uns bate-papos mais longos, porque o pessoal em casa tem mais tempo para escutar, fica mais de boa. Hoje já tocou um monte de música legal. Então a gente vai agora para nossa entrevista. Temos aqui nos estúdios da Liberdade FM o nosso amigo Alair Paludo da loja Tupi. Então vamos lá. Manhã Comunitária. Entrevista. 10h48 da nossa sexta-feira, 10 de julho. Bom dia, Alair. Bom dia, Dani. Bom dia aos ouvintes. Os ouvintes da Rádio Comunitária estão aí. Isso, aí, pronto. Os ouvintes da Rádio Comunitária estão acompanhando a partir de agora aqui a entrevista que eu estou fazendo contigo, Alair. Tenho muita coisa para perguntar, viu? E tem muita coisa rolando. Tenho muita coisa para te perguntar e eu acho que eu vou te surpreender com a minha primeira pergunta, viu? Tá preparado? Lá. Vamos lá. Não vale escapar da pergunta. Não, tu sabe que eu Não vai escapar? Não escapo mesmo. Eu sou de enfrentar o problema. Então tá desafiada aqui. Qual é, na sua opinião, a melhor coisa que você tira dessa pandemia? Bah! Te peguei agora, hein? Então, tu sabe que eu, na verdade, não tinha pensado muito nisso, né? Como ser humano eu quero a sua resposta. Então, mas eu acho assim, a nível, se for pensar assim, a nível de sociedade, uma das coisas que eu já conversei sobre é que eu acho que o mundo tava uma correria muito louca, né? Eu vou dar um exemplo que eu também tenho observado, e é uma coisa já de tempos que a gente vem discutindo. A gente usa muito a questão do pêndulo, né? Que é aquela questão do relógio, né? Que tem aquele pêndulo que vai para um lado e para o outro para contar os segundos, né? Uhum. Então, assim, eu tenho a impressão que a nossa sociedade, que o nosso mundo funciona assim. De repente, assim, vai muito para um lado, e aí quando muda muito para o outro lado, e daí vai um tempo para ir encontrando um equilíbrio. De repente as coisas vão mudando, até que de novo chega muito de um lado, daí dá uma guinada, vai muito para o outro. Se a gente for pensar em todas as questões vividas nesses últimos, né, séculos aí, muito da nossa sociedade aconteceu isso. Desde a Revolução Cultural, desde a abertura política do nosso país, desde a abertura cultural mesmo, no nosso país, inclusive, se a gente for pegar bem recente, né? É assim, o carnaval, por exemplo. De repente tá lá, todo mundo bem vestidinho, bonito e tal, fazendo um carnaval. De repente passa 10 anos, tá quase todo mundo pelado na rua. Aí, de repente... tu pensa assim, bom, na próxima então, não sei o que vão fazer. Mas daí não. De repente não tem mais carnaval. De repente começa a voltar e começa a ficar assim mais sério de novo, mais bonito de novo, assim, mais bem vestido de novo e tal, isso, aquilo. Aí vai um tempo, tu fala assim, nossa, esse carnaval parece que não é nada, né? Aí de repente de novo, todo mundo, aí muda de novo, né? Então assim, a sociedade, né, e para quem estudou um pouco mais a questão da história da humanidade, tu vai ver que a humanidade, ela funciona assim. Então sempre quando acontece alguma coisa, justamente vem a repor nos eixos, né, algo que estava talvez já meio descontrolado. Eu diria que nesse momento, o que nós todos fomos obrigados, de um jeito ou de outro, é começar a andar mais devagar, né, em tudo. É nos negócios, é nas decisões, né, que a gente tem que tomar, é na família, é no trabalho. Então tudo assim parece que diminuiu o ritmo, né? Então a gente falava assim, com a invenção do celular vai ficar mais tranquilo, não ficou. Com a internet mais popularizada vai diminuir, não diminuiu, piorou na verdade, né? O número de informação muito grande, né? Muita agitação, muita correria, muita coisa, e de repente, veio essa pandemia aí, todo mundo teve que dar uma calmada de novo, reavaliar o que estava fazendo. Aí tem
aí tem de tudo, né? Tem tanto as relações familiares, né? Então, muitas famílias tiveram que aprender a conviver de novo com os filhos, né? A escola, a família teve que entender que o professor não é o que tem que educar os filhos, mas tal, e é os pais, né? E isso tudo teve que ser repensado. Então, assim, repercutiu muito em muitos setores essa pandemia, porque teve que, vamos dizer, desacelerar. Eu diria assim, esse para mim foi o maior impacto, né, de tudo isso, foi essa desaceleração em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu estava com uma previsão de construir algo. Vou ter que pensar melhor. Não sei se vai entrar o dinheiro. Então, mas não é o problema do dinheiro em si. É que realmente teve que desacelerar porque tudo desacelerou, né? Então, assim, todas as relações, todos os negócios, mundo inteiro, né? Tudo desacelerou. Então esse foi para mim o maior impacto que houve essa pandemia. Legal, muito bom saber a sua opinião em relação a um momento histórico que a gente está tendo aí a oportunidade, não sei se feliz ou infeliz de estar vivendo, mas estamos aí, né? A nossa geração não tinha vivido, né? E eu acho que nem vai viver a nossa próximas gerações, aí vai demorar. Diz que é cada 100 anos, né? Então... Alair, agora, antes da gente entrar pro caos, digamos assim, de Santa Helena mesmo, que eu vou guardar essa pérola pro final aí. Ontem a gente conversou com a Adelmo, da UTFPR. Eu escutei a entrevista, né? Achei bem legal. Ele falando aí que a gente que a gente tá realmente desatualizado em relação ao mínimo que se tem de conexão, de tecnologia, que os alunos da UTFPR, mais de 80% falaram que não tem conexão com a internet, não tem um celular, não tem um computador. Os estudantes do Enem que fizeram a inscrição esse ano, 70% não tem conexão com a internet. E você, enquanto comerciante que está aí durante esse lockdown, também fazendo as vendas online, as vendas através da internet, como que você está avaliando em Santa Helena, como que a gente está em relação a essa modernidade, a essa tecnologia, a essa comunicação, que eu não estou falando nem nada de ponta, estou falando o básico do básico. Como que você hoje vê, assim, o nosso contexto tecnológico? Então, Porque você, inclusive, teve projetos aqui da Academia Cultural, né? Para modernizar essa questão de conexão. Então, hoje, anos depois desse projeto, como que você vê o nosso estado da arte, digamos assim, a nossa realidade em relação a isso? Vou ser bem honesto contigo. Eu não vou precisar o tempo, mas pelo menos há mais de 20 anos nós já discutimos aqui em Santa Helena a utilização dessas redes sociais, que no momento não se falava nem redes sociais, né? Era a utilização da internet. E eu sou um severo crítico do modelo de educação, porque para mim passa pela educação. Se tu encontrar hoje qualquer adolescente, até diria criança acima de 5 anos, né? Até menos, né? Mas vamos dizer acima de 5 anos, qualquer um vai dizer que sabe mexer num celular, que sabe mandar mensagem, que sabe isso, que sabe aquilo. Porém, e jovens, né, de primeiro ensino fundamental, ensino médio, quase, né, todo mundo tem um celular de algum jeito. Porém, se tu pedir para um desses jovens fazer qualquer coisa séria, seja no celular, seja no computador, não sabe. Um trabalho, digamos assim, né? Pede para paginar uma monografia. Ou mesmo que seja só fazer um ofício. Entendi. Dentro das regras da ABNT. Não sabe. Eu, inclusive, tive uma experiência na família. Eu coloquei a minha filha, né, há alguns anos atrás, para fazer um curso de informática. Foi lá, ficou 2 dias e falou assim: eu não vou mais. Esse curso aí, o que adianta ficar lá só digitando no teclado? Isso aí eu já sei. E não foi, criou uma resistência e não foi. Daí, agora, há alguns tempo atrás, eu falei: então tá, vem aqui e faz um ofício pra mim que eu quero mandar pro governo do estado. Ai, que é isso? Como que faz? Então, assim, as pessoas pensam que sabem usar os meios de comunicação, né? Tô entendendo. Então, aí o que eu quero dizer é que, por exemplo, como é que faz uma live hoje?
Aham. Como é que você faz um vídeo de uma empresa para mandar para o seu cliente apresentando os produtos que você tem para vender? Como é que o aluno assiste uma aula dada por um professor em casa? Isso a educação, a escola nunca ensinou. Como é que quer que as pessoas saibam fazer isso? Então, por isso que eu digo, eu sou um grande crítico do nosso modelo de educação. E quando falo assim, a América Latina, não tem exceção quase, né? A América Latina está 20 anos atrasada de alguns países da Europa, dos Estados Unidos e tal. É isso. É verdade, gente. Nós temos o maior número de usuários de redes sociais do mundo no Brasil. Agora pede se sabe fazer alguma coisa séria. Tanto é que agora, né? Ontem foi, fazer um paralelo ontem, né? Foi excluído, né, do Facebook quase 80 contas, né? Uhum. Que muito fake news e palavras o maior número de endereços excluídos também foi no Brasil, né? Porque é onde se usa da forma mais errada possível os meios de comunicação social, também é no Brasil. Porque são, na verdade, analfabetos funcionais utilizando um recurso tecnológico. Justamente. E aí e sempre estão a serviço de alguém, na realidade, e muito menos de si próprio. Né? Entendi. Então as pessoas vão dizer, ele acha que sabe as coisas, mas fica reproduzindo, né? Que nem macaco, né? Que fala, né? Que fica, se tu faz um gesto, ele imita. Porém, não tem o raciocínio para pensar e criar uma coisa. Entendi. Então, infelizmente, né? E essa é a grande falha do nosso modelo de educação, que ensina os jovens, os adolescentes, os jovens, e mesmo em terceiro grau, para serem, eu sempre usava esse termo, né? Não só funcional, mas usava o termo, ensina para serem bons empregados, não para ser empreendedores. Ser mediano, né? Ou que poderia ser outra palavra usada, medíocre, né? Porque você não avança, não, né? consegue criar. Não consegue criar. Você só reproduz. Você não cria, você só reproduz. Então, em função disso, né, o uso das redes sociais, por exemplo, aqui em Santa Helena, vamos dizer, ela se limita a isso, né? Você tem uma categoria da nossa comunidade que tem bastante dificuldade, porque não foi criada nesse meio, né? Pega aí os mais idosos, umas pessoas de uma certa idade, então eles não nasceram nesse meio, eles estão tendo acesso agora a esses meios, então extremamente limitados, né? Assim, não tem essa habilidade de lidar com isso. E você tem uma categoria de jovens que usa, vamos dizer assim, para coisas inúteis. Então, assim, para realmente usar como uma ferramenta de trabalho, usar como uma ferramenta de educação, de conhecimento, aí é extremamente limitado o número de pessoas que têm condição para isso. Entendi. E aí é a dificuldade, por exemplo, você pega hoje mesmo no comércio, né? Tu pode contar nos dedos, né? Quantas pessoas conseguem realmente produzir algo que realmente seja interessante para o consumidor, né? E aí acaba o quê? Acaba que a gente não consegue ter esse contato mais permanente, mais direto com o nosso consumidor. O nosso consumidor não tem esse hábito também de comprar através da internet. E nesse momento de pandemia, com comércio fechado, com isso, aquilo, então assim, precisaria criar essa condição. É óbvio que houve uma aceleração para isso, né? Você estava pensando que isso poderia acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e de repente foi hoje. A água bateu na bunda. E, então, claro, pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado. As empresas que estavam pensando, falaram assim, agora vamos ter um endereço de WhatsApp para começar a mandar foto pro cliente. De repente não é isso, de repente já tem que fazer a venda pelo WhatsApp. E isso não estava nem pensando nisso, né? Então isso foi realmente uma grande surpresa. Mas é a nossa realidade atual, nós temos que se adaptar a isso, né? Vai ter que ter um esforço grande para isso, mas monumental realmente, né? Eu vejo assim, tem muitas pessoas pensando nisso, empresas
preparando, né? Seja os seus funcionários. Pedindo ajuda. Assessorias. Tá uma revolução, né? É bom, né? Alair, por essa tu não esperava, né? Não. Acho que ninguém, né? Não esperava. Vamos falar agora do caso do decreto aqui em Santa Helena mesmo. O decreto, o Alair, ele conversou aqui comigo em off que ele acredita particularmente que ainda vai ser prorrogado esse decreto, né? Vai ter oportunidade de conversar com a gente um pouco sobre isso também. Mas existe uma questão no decreto que a gente vai começar debatendo por ele, porque não consta no decreto que aquele trabalho interno das empresas, do comércio, né, não consta no decreto que o trabalho interno também está proibido. O que está proibido é a abertura das portas para os clientes, mas não fala nada de que estaria proibido o trabalho interno da equipe, dos vendedores, para poder fazer, inclusive, essas vendas à distância, né, Alair? É isso, né? É isso. Antes, porém, Dani, eu gostaria de fazer assim uma rápida análise de conjuntura, assim, a nível nacional, né? E dizer assim, que nós estamos na situação que nós estamos por termos um governo que não acreditou desde o início que essa pandemia fosse algo sério. Tanto é que tem ali alguns chavões, né? Que tem uma entrevista onde o presidente Bolsonaro fala que a gripe H1N1, que matou em torno de 800 pessoas no país, ele comenta que essa coronavírus não ia chegar nem perto disso. E depois ele ironiza numa outra entrevista dizendo que era uma gripezinha, algo que nós íamos tirar de letra e tal. E hoje nós temos que dizer que já estamos se aproximando a 70 mil mortes no Brasil. Não é pouca coisa, 70 mil mortes no Brasil. São praticamente aí 3 Santa Helenas e meia, né? Ou se tu pegar uma cidade um pouco maior aí da nossa região, praticamente o Marechal Cândido Rondon, né? Inteirinha, com todos os seus distritos e tal. E é muita gente que já morreu. E em função disso, né, o Supremo Tribunal, como o governo federal não assumiu isso para si, como autoridade, porque não reconhecia as orientações técnicas, né, feitas em relação à questão do vírus, o Supremo decidiu que daria autonomia então para os estados e os municípios tomarem as suas decisões conforme a sua problemática vivida no ambiente deles, né? Tá. Tanto é que os municípios, então, num primeiro momento, vários deles fizeram decretos, né, onde restringiram aquilo que se achava que fosse mais problemático na questão da contaminação. Uhum. E isso veio acontecendo, né, uns municípios proibindo, por isso que a gente via muitas diferenças, né? Em algum lugar era proibido funcionamento de lojas, em outros lugares não. Em alguns lugares era restrições de parques e praças, em outros não. Enfim, cada um dentro da sua realidade foi fazendo as suas regras, né? Como no Paraná isso demorou um pouco para chegar, e nas cidades pequenas demorou mais ainda, me pareceu no começo que também era uma coisa meio organizada. Por quê? Porque como as cidades grandes têm mais gente, obviamente a contaminação o vírus ia contaminar o maior número de pessoas e precisaria ter um atendimento para essas pessoas. Então, se você conseguisse, por isso que houve aquela primeira parada do comércio e parou os municípios menores também, porque se você conseguisse atrasar as contaminações nos municípios pequenos, os municípios grandes se preparariam para atender o seu público. A partir do momento que passasse essa primeira fase de maior contaminação nos municípios grandes, eles estariam preparados para absorver os contaminados dos municípios pequenos. Qual que foi o problema? A gente vê hoje, por exemplo, São Paulo liberando, né, o Rio de Janeiro liberando algumas coisas, né, tipo
Até estão falando em liberar agora cinemas, né? Teatros, parques e tal. Ontem São Paulo liberou, a partir de segunda agora vai estar liberado os parques e tal. E estão desmontando alguns hospitais de campanha, algumas coisas e tal. Só que a gente vê assim que o número de contaminados não diminuiu. Por quê? Porque foi para o interior. Então, em primeira análise, parece que essa previsão estava correta. Né? Vamos atender primeiro as grandes cidades e depois, conforme a contaminação vai para o interior, a gente vai estar preparado e estruturado para atender o povo do interior. O problema é que com essas liberações que eles estão fazendo nos centros, a contaminação voltou de novo. Foi para o interior e está aumentando de novo nos centros. Então você tem agora o interior contaminado e os grandes centros voltando a ter maior número de contaminados de novo. Então o que vai acontecer? Aquele caos na saúde que se falava que ia ocorrer, vai ocorrer. Vai ocorrer. Tanto é que o Paraná é um exemplo disso, né? Não conseguiram diminuir a contaminação de Curitiba e região metropolitana e a contaminação veio para o interior também. Eu não tenho aqui os dados exatos, mas se tu pegar Toledo, por exemplo, a questão de um mês atrás, não tinha nada de contaminação. Hoje tem mais de 1.000. É muito rápido, né? Muito rápido. Santa Helena mesmo foi o exemplo, né? De repente, numa semana dobrou, outra semana triplicou, quadriplicou e foi, né? Então, assim, não tem saúde preparada para atender todo mundo. Essa é a grande verdade. Não tem UTI, não tem enfermaria, não tem. Aqui a gente não tem nenhuma UTI, inclusive. Né? Não tem nenhuma UTI. Então é evidente, com isso acontecendo, o que aconteceu no Paraná? O governo do estado resolveu fazer uma nova portaria, determinando então restrições, né, em vários setores no estado todo, e determinou por regionais de saúde conforme ocupação, conforme número de contaminados e ocupação de leitos. É isso aí. Então esse foi o histórico do que aconteceu. Mas, e aí o que aconteceu? Aí foi passado por cima daquela autonomia que os municípios tinham para fazer as suas restrições conforme a sua realidade. O governo do estado fez uma restrição abrangente para o estado todo, o que de fato não corresponde à realidade de cada município. Esse que está sendo o questionamento do comércio. É importante falar, Dani, e deixar muito claro, nós não somos a favor da contaminação, né? Pelo contrário, acho que nem o comerciante quer que ninguém se contamine. Só que qual que é a nossa leitura que a gente faz? Não é o nosso comércio de roupa, de calçados, que faz a contaminação, que, pelo contrário, nesses nossos comércios de roupas e calçados, é onde a gente tinha o maior cuidado possível. Todas as pessoas de máscara, não pode entrar até 12 anos, crianças, né, até 12 anos, e nem idosos. Tem que o uso de álcool gel em todo momento, os funcionários super orientados para estar fazendo higienização de tudo, balcão, todos os ambientes, enfim, né, de onde se trabalha. Quer dizer, a chance de contaminar num lugar do comércio, tanto é que em Santa Helena não teve nenhum caso de uma pessoa contaminada no comércio de Santa Helena. Nós já tivemos sim, em supermercado já houve, mas não era no comércio que está restrito a funcionar. Por quê? Porque a chance de se contaminar numa área de supermercado é muito maior do que numa área de uma loja de roupa ou de calçado. Porque o fluxo de gente e o giro de pessoas é muito maior e é todo momento, e entra e sai pessoas, por mais que tenha essas regras agora, que melhorou as regras também para os supermercados. Mas até poucos dias atrás estava muito mais tranquila a coisa. Com essas regras atuais, até acho que os supermercados também estão agora dificultando a propagação da contaminação com essas novas regras. Mas é uma outra coisa importante falar. O comércio de Santa Helena e dos outros municípios pequenos também, nunca houve nem a metade da lotação que se poderia ter dentro de loja nenhuma. Vou dar um exemplo da loja Tupi. Pelo tamanho da nossa loja, nós podemos ter 50 pessoas dentro da loja.
Nem quando não tinha contaminação nenhuma, nem quando estava tudo liberado, nem quando nós fizemos a maior promoção que nós podemos fazer, juntou 50 pessoas dentro da loja. Então, nós vimos trabalhando, do jeito que a gente vinha trabalhando, com todas essas restrições, tinha o quê? 4 pessoas, 5 pessoas, né? Quando muito lá, vamos supor, em algum momento, talvez 10 pessoas, mas num ambiente que comportaria 50. Né? O que não é a mesma realidade de alguns outros setores da economia, por exemplo, o supermercado, né? Que por exemplo, uma linha de produção industrial. Exatamente. Né? Por exemplo. Você está lá com os trabalhadores. Eu tive visitando algumas fábricas aí. Frigoríficos são uma grande preocupação, por exemplo, um ambiente muito propício. Muito. E mas agora eu vou te dizer assim, Dani, por que fizeram essas restrições para o estado todo? Eu tenho uma opinião. Quando eu vi uma pesquisa do transporte público de Curitiba, quem não assiste pode assistir amanhã de manhã. Começa às 6 horas da manhã, pode assistir o Bom Dia Paraná, por exemplo, da Globo. E eles estão todos os dias nos terminais de ônibus de Curitiba, mostrando exatamente como se comporta o transporte de passageiros. E até não acompanhei ontem, mas até no começo dessa semana, você tinha ônibus com 200 pessoas dentro de um ônibus, quando chega num ponto final. 150 pessoas, 200 pessoas dentro de um ônibus. É óbvio que ali é o maior, não importa se está de máscara, se não está de máscara, ou seja o que for, ali é o maior foco de contaminação que pode existir. Você pôr 100 pessoas dentro de um ambiente de 30 metros quadrados. É óbvio, é um esbarrando no outro, encostando, respirando no nariz do outro praticamente. Sim. Então seja com máscara, sem máscara, não importa. Ali você tem o foco de contaminação. Então, em Curitiba, na pesquisa que foi feita, 70% das pessoas que usavam o transporte público eram funcionários do comércio e de prestação de serviço. Por exemplo, como academias, salão de cabeleireiro, alguns escritórios, outros tipos de serviço. Uhum. Qual que foi a decisão do governo do estado? Precisamos diminuir o número de usuários do transporte público. Não está errado. Eu acho certíssima a decisão. Por quê? Porque se você diminui o número de pessoas usuários do transporte público, você põe menos pessoas dentro do ônibus, a chance de contaminação é bem menor. Então foi acertado. Por isso que eu digo, eu não assisti ainda agora como é que está hoje lá em Curitiba. Mas se o objetivo era esse, e se 70% das pessoas que usavam o transporte público eram do comércio e dos serviços, então o que tu faz? Fecha o comércio, fecha serviços, diminui pessoas usuárias do transporte público. O problema que eles esqueceram que Santa Helena não tem transporte público. Não só Santa Helena. Milhares dessas cidades que eles fecharam aqui, milhares não, né? Centenas das cidades que eles fecharam no Paraná, não tem transporte público. Então não é esse nosso problema. Você tem muito mais aglomeração numa cidade que nem Santa Helena, em almoços de família, em balada de jovens que estão todos sem máscara, inclusive, em festinhas que acontece todos os dias em vários lugares do município, muito mais aglomeração em filas de banco, em fila do correio, em fila de lotérica, do que no comércio. E aí fizeram o quê? Vamos fazer uma regra, diminuir pessoas no transporte coletivo, transporte público. Então vamos fechar o comércio. Adianta fechar o comércio de Santa Helena? Aonde é que tem aglomeração aqui? Não é no comércio de Santa Helena. Não é nesse comércio que eles fecharam, porque é bom se dizer que fechou o comércio de roupa, de calçados e de móveis. Porém, todas as lojas de academia, academias e tal. Mas eu tô falando do comércio em si, né? Comércio de rua, né? Todas as lojas de materiais de construção estão funcionando. Todas as lojas de artigos de cozinhas, R$1,99 no geral que a gente fala, estão funcionando. As óticas, relojoarias estão funcionando. O sistema bancário está funcionando. Então o que fechou do comércio de rua? Lojas de roupa, lojas de calçado, que são, numa cidade que nem Santa Helena, que é as que causam o menor impacto na questão da propagação da contaminação.
E aí fecha esse setor. Loja Como que você de penaliza um setor que é o que menos móveis. tem responsabilidade? Né? Então isso... Entendi. Ontem o Adelmo até trouxe, né, também essa questão, né, de como que um não comportamento saudável, né, em relação à precaução do vírus, da comunidade em geral, acaba criando um problema, né, que é o fechamento do comércio, que não resolve o problema e que cria outros problemas ainda, né? Exatamente. Então o comportamento social que deveria ser melhorado, né, para se evitar o vírus, que é dentro das casas, esse está difícil de fiscalizar, esse está difícil de acompanhar, e é aí que está se passando o vírus. Agora, Lair, em relação ao decreto estadual, não há o que se fazer, né? Eu diria que tem coisa para fazer, mas eu só queria dar um detalhezinho antes, Ana, que é o seguinte. Por exemplo, você fecha o comércio, as pessoas vão para casa. Tu acha que elas vão ficar em casa? Não fica. É aquela hora que ele vai visitar o pai, vai visitar a mãe, vai reunir com o tio, com a tia, vai fazer um almoço e tal, isso aqui. É óbvio que está acontecendo. Porque a pessoa, ela fica um dia em casa, fica uma semana em casa, fica um tempo em casa, mas tem o tempo para isso. Então ela não consegue. Então tem que ter um outro trabalho, tem que ser outra discussão. Entendi. Dessa questão da contaminação. Não é você fechando um setor, é nesse sentido que eu quero dizer. Se tivesse um lockdown, vamos dizer, vamos fechar tudo. Fechou roupa de loja, comércio de lojas, de roupas, de calçados. Fecha tudo, fecha supermercado, fecha a indústria, fecha transporte, fecha tudo. Olha, na Europa foi assim, né? Como é que você faz compra? Mas como é que eu vou comprar para comer? Faz uma listinha, o mercado te entrega. Né? Então assim, aí fecha tudo, aí você tem realmente um bloqueio de qualquer tipo de contaminação em função do funcionamento do comércio, da indústria, do movimento no geral. Fecha banco. Por que banco tem que funcionar? Porque os banqueiros têm mais peso político? Por que o supermercado tem que funcionar? Porque os donos de supermercado são os que elegeram o governador, daí eles têm mais peso político? Então eles podem funcionar e nós não podemos? É essencial. Esse essencial depende do peso político. Porque teve coisas que foram fechadas, depois foi voltado atrás. Por que as conveniências de posto de gasolina podem funcionar agora e no decreto não podia? Mas por quê? Porque os donos de posto de gasolina são grandes, né, no estado, são conglomerados de posto de gasolina que faz pressão no governo, faz pressão no secretário e aí pode abrir. Enquanto as lojas não têm pressão, não têm poder político, é isso que está valendo? O que realmente querem combater realmente a epidemia? Tem que ter uma outra visão de fechar. Não é fechando loja de calçado e de roupa que vai impedir a contaminação. Então, essa é uma questão. A questão do decreto, eu acho assim que está feito. Em princípio, ele é para acabar terça-feira da semana que vem, né, dia 14. E tu vê, Dani, outra coisinha nessa questão do decreto. Faltou coragem dos prefeitos também. Né? Porque o decreto ele diz o seguinte, ele põe todas as restrições e ele diz o seguinte: o município pode fazer um novo decreto desde que seja mais restritivo do que o do governo estadual. Sim. Né? Se quer realmente barrar a contaminação, então o prefeito que tenha coragem faça. Por que só fechar as roupas só as lojas de roupa e de calçado acho que vai diminuir a contaminação? Não vai. Isso está provado que não vai. Então façam mais restritivo. Ou proíbe das pessoas. Eu vi. Qualquer um sai na rua, tu vê. Eu vi, por exemplo, um grupo de jovens andando de patinete na rua, todos sem máscara. Como é que tu segura essa juventude de 15 anos, 16 anos, 17 anos que não trabalha, não tem aula, faz o quê? Se eu tivesse essa idade, acho que eu morria. Então assim, não é fechando o comércio só de roupa e de calçado que vai resolver isso. Então o prefeito que tenha coragem, que faça uma discussão com a comunidade organizada, com a sociedade, com Câmara de Vereadores, Associação Comercial, e assuma uma postura e feche mais setores. Fecha o mercado, quero ver fechar o supermercado. O município tem esse poder, fecha o supermercado, quero ver. Faz as pessoas comprarem através da lista. Por que tem que estar o mercado aberto? Fecha os bancos. Faz os bancos depositar na conta e as pessoas usarem cartão. O prefeito pode fazer uma regra mais restritiva.
Se é para parar a contaminação, o prefeito tem esse poder. Por que não faz? Aí eles ficam quietos porque fechou o comércio de roupa e calçados, e o comércio de roupa e calçados dá dó, porque não tem peso político nenhum, e aí fica aí arcando com os prejuízos. Por exemplo, a loja Tupi Calçados, nós temos 15 funcionários. Como é que eu vou pagar o salário desses funcionários? Como é que nós vamos pagar todo o estoque que a gente comprou de inverno que não está vendendo porque a loja está fechada? Né? E pior ainda, Dani, né? O decreto, ele não fala em nenhum momento que você não pode trabalhar internamente na loja. E aí houve uma interpretação, não sei, agora eu vou falar que eu não sei. Falaram, segundo os policiais, falaram que é uma interpretação da promotoria, né? Que não pode ter trabalho interno. Em nenhum momento esse decreto, eu tenho ele aqui em minhas mãos, em nenhum momento ele fala isso, que não pode ter trabalho interno. O que fala é que o comércio não essencial não pode trabalhar. Porém, nós temos uma orientação aqui do governo do estado que diz o seguinte, especifica o que é o comércio não essencial. Então é tudo isso que a gente já falou, né? Loja de móveis, de eletro, loja de calçado, loja de roupa, salão de cabeleireiro, academias, enfim, várias coisas aí que não são essencial, mas ele diz o seguinte nesse decreto. Comércios não essenciais. É permitido que os estabelecimentos comerciais não essenciais tenham expedientes internos e façam vendas por internet, telefone ou outros meios, desde que fiquem fechados e sem a presença de público, exceto dos seus funcionários. Quer dizer, pelo decreto, pela lei estadual que foi baixada, nós poderíamos trabalhar internamente. Não foi essa interpretação que a polícia de Santa Helena está tomando. Não foi. Por quê? Porque na loja Tupi, quando eles vieram, nós estávamos com as portas fechadas, nós tínhamos 2 funcionários dentro da loja, e eles disseram que nós estávamos cometendo irregularidade, porque tinha gente dentro da loja. Mas está aqui, eu posso trabalhar internamente. Inclusive nós reduzimos o quadro de funcionário nosso absurdamente. Nós estamos hoje trabalhando com nem a metade do nosso quadro, né? Mas eu estou amparado na lei, e mesmo assim tive que assinar o termo circunstanciado, vou ter que contratar um advogado, fazer a minha defesa, quer dizer, gerando o quê? Mais medo pros funcionários, uma apreensão e um estresse pra gente, e gasto, né? Porque se eu tenho que ir atrás de advogado, eu vou gastar. Se eu tenho que ir em audiência, eu vou perder tempo em audiência, vou gastar dinheiro com advogado, uma série de questões. E não é só a loja Tupi, várias empresas sofreram isso. Por quê? Porque estavam com seus funcionários internamente trabalhando, o que a lei permite. E não foi a interpretação que o nosso município teve. Então, assim, eu pergunto, aonde que estão os vereadores do município, aonde que estão as nossas autoridades, prefeito, secretário, enfim, que não conversam com esse determinado promotor, que não conversam com o comando da polícia e mostra a lei. É só mostrar a lei, ó. Nós estamos cumprindo a lei, o comércio está fechado e nós estamos trabalhando internamente. Ah, mas isso não pode, tem que responder na justiça. Como que não pode? Pode, tá aqui na lei. Agora, como é que faz isso? Essa falta de diálogo que a gente está vendo, né, entre prefeitos, entre vereadores, entre secretários, entre polícia, entre comerciantes, entre associações, entre o governo estadual, o governo federal, tá muito complicado, né? Então, eu vi uma entrevista de um... Complicadíssimo saber o que fazer. Uma pessoa importante aí, que está nesse meio, né? E ele até estava sugerindo que as eleições desse ano, que era para ser em outubro e foram adiadas para novembro, que fossem adiadas para outubro de 2021. E até ele falava assim, que diferença vai fazer? Qual a diferença? Se adiar a eleição por um ano. Porque, para mim, boa parte do problema que tem é em função das eleições. Porque o vereador não quer tomar um partido, porque ele pode ficar do lado do pessoal do comércio, porém vai ficar contra
uma parcela da população que é da área da saúde que acha que tem que fechar o comércio. O prefeito não vai fazer isso porque, sabe, não posso fazer isso porque senão vou contentar esse setor e descontentar o outro. E a eleição está pintando por aí, né? Então, assim... Pode ser. Na realidade, é isso que está acontecendo. Mas então... a gente vê aqui na rádio, por exemplo, que já tem um certo tempo, vou dizer aí pelo menos mais de um ano, que é super difícil alguém querer conversar, alguém querer se expressar. A gente vê que depois da última campanha eleitoral, esse diálogo, realmente, a pessoa vir conversar, sabe, topar entrevista, sabe, se manifestar, dialogar, parece que diminuiu muito. Não estou falando só uma questão aqui da rádio comunitária, mas parece que num cenário nacional, esse medo de falar, esse medo de se pronunciar, esse medo de ser público, tomou conta geral. Isso é também uma questão cultural, né, Dani? Tipo assim, primeiro que as pessoas não gostam muito de assumir posições, o que no meio político é extremamente errado. Se a pessoa foi eleita, ela tem que prestar contas à sociedade e demonstrar quais são as suas posturas em relação a determinados problemas. Então, por exemplo, um prefeito devia vir aqui falar se ele é a favor ou não desse decreto e tomar uma postura, seja jurídica, seja dentro dos meios legais que ele tem, deveria fazer. Os vereadores também, porque a Câmara é um órgão representativo do município. Ela deveria estar se manifestando com o governo estadual, com o secretário da Saúde, em relação à questão do comércio. Deveriam estar passando no comércio, conversando com os comerciantes, ver o que está acontecendo, o que podemos fazer para melhorar no nosso município, vendo se a polícia está agindo realmente dentro desse decreto ou não, se estão extrapolando isso ou não. O prefeito, vereadores, deveriam estar fazendo reunião com o promotor, ver o que é que está acontecendo ou não, e está dando um retorno para nós. Na verdade, a gente está perdido. Tá. Nós que somos os pagadores de impostos, geradores de emprego do município, estamos totalmente abandonados, perdidos. As autoridades constituídas não assumem posição. Essa que é a verdade, não assumem posição. Nem em relação ao governo do estado, nem em relação à polícia, nem em relação à justiça, eles não assumem postura. Por isso que não vem na rádio falar. Por isso que não vem aqui na comunitária falar, não vai na Costa Oeste, não vai na Grande Lago, não vão nos jornais. Preferem se omitir. Tem prefeito por aí que, se você procurar ele, pode procurar de lupa, que você não acha. Parece que o prefeito sumiu. Por quê? Porque é muito melhor você ficar trancadinho numa salinha, não assumir postura nenhuma, porque daí você não se compromete. Por isso que eu falo, é o problema das eleições. Porque se não tivesse eleições, talvez, pelo menos em relação a essa questão da pandemia, eles estariam se posicionando um pouquinho melhor. Não estão. Mas eu só queria fazer uma ressalva aqui, que a Associação Comercial, no dia 8 de julho, vamos lembrar que esse decreto foi no dia, deixa eu ver ele aqui, acho que é dia 1º, né? Até o dia 14, né? Foi no dia 30/6, começou a valer no dia 1º, não consigo observar aqui, mas acho que foi no dia 1º. Então, esse decreto, ele teve sua validade do dia 1º até o dia 14 de julho, que é nesses dias que nós estamos agora. E a Associação Comercial, no dia 8 de julho, né, encaminhou para o comandante, né, da Polícia Militar, o senhor Pedro Augusto Lima, exatamente isso que eu acabei de ler aqui, Dani, dizendo que, né, embora o decreto esteja vigente, o comércio pode funcionar com seus funcionários internamente. É isso que diz a lei. E foi esse ofício que a nossa presidente da Associação Comercial, né, a Claudete Remor, encaminhou para o comandante da Polícia Militar de Santa Helena. Embora isso tenha sido no dia 8, depois que várias empresas já foram autuadas e terão que responder na justiça por essa autuação, mas mesmo assim a CIS acabou encaminhando, né, então no dia 8, dando ciência ao comando da Polícia Militar que o fato de ter funcionários trabalhando está respaldado em lei. Segundo a Polícia Militar, e aí eu vou falar, segundo os policiais militares, me falaram que isso era uma determinação do promotor, que talvez, por algum motivo, também tenha uma outra interpretação ou não interpretou da mesma maneira que a gente está interpretando essa lei, que não especifica nesse novo decreto que não pode ter funcionário trabalhando. Ele especifica o que é essencial e não essencial.
E na recomendação do governo do estado, o que é não essencial poderia funcionar internamente com seus funcionários, fazendo vendas através de telefone, internet, WhatsApp, enfim, todos esses mecanismos, né? Então, assim, Entendi. Estamos nessa situação. O município de Santa Helena, eu vou te dizer, com esse fechamento de lojas, de calçados, confecções, academias, e, enfim, não vai deixar de contaminar nenhuma pessoa que iria ser contaminada. Porque não é esse setor que contamina. Né? Não é esse setor que contamina. Nós estamos pagando uma conta que não é nossa. É isso que tem que entender. Nós estamos sendo vítimas, na verdade, de uma situação de interpretação errada para municípios do nosso tamanho. Então, se o governo está sendo orientado para tomar essa postura, está sendo mal orientado. É isso que o prefeito de Matelândia, que é da AMOP, quando ele falou que todos os municípios iam se reunir, apresentar sua argumentação e mandar para o governo do estado, exatamente essa era a visão que ele queria passar dos municípios menores, essa orientação para o governo do estado. Porém, na terça-feira, esse mesmo prefeito de Matelândia deu uma entrevista dizendo que os únicos 2 municípios que apresentaram suas defesas foi o município de Toledo e o dele, que era o de Matelândia. Nenhum outro município apresentou, no prazo que tinha sido determinado, a defesa para a MOP apresentar junto ao governo do estado. Então, o que acontece? Acontece que as autoridades estão achando bacana, porque o desgaste fica só com o governo do estado. Mas eu quero dizer que, na nossa interpretação, não é isso. Na nossa interpretação, está faltando as autoridades locais, sejam vereadores, seja prefeito, seja outras autoridades que poderiam contribuir com isso, interpretar melhor a lei, interpretar melhor a conjuntura municipal e tomar uma atitude. Se é para fechar, eu volto a dizer, eu sou totalmente favorável. Vamos salvar uma vida em Santa Helena com tudo fechado? Vamos salvar. Eu sou favorável. Vamos se abraçar todo mundo e fechar tudo e vamos salvar uma vida, se fosse o caso. Agora, fechar o comércio de roupa, de calçados e alguns outros comércios para não dar em nada, só sacrificar esse setor, isso não pode acontecer. Isso o prefeito, isso as autoridades locais não poderiam deixar acontecer. Eles têm que tomar uma atitude. Alair, Tá, já falei. vou encerrar aqui, mas eu vou encerrar com uma pergunta. Pode ser. Vamos então considerar, vamos nos localizar, vamos nos realizar e ver a situação que nós estamos. Temos que cumprir um decreto e o decreto manda que fique fechado. Vamos então colocar que o trabalho interno está liberado porque não está no decreto que está proibido. Pela minha interpretação, pela interpretação da associação comercial, pelo esse ofício que eles encaminharam à Polícia Militar, está liberado. Tá bom, vamos tomar isso como pressuposto. E vamos também imaginar que essa situação se arraste por mais um tempo. O que o comerciante vai fazer? Boa pergunta, né? Eu diria assim, o que vai fazer para pagar as suas contas? Até eu emendaria ela, né? Porque vai fazer assim, vai ficar fazendo o que está fazendo, mas como que vai pagar as contas, né? Porque assim, eu vou ser bem honesto, Dani, nós estamos com a Tupi Calçado totalmente fechada, não tem nem trabalho interno. Na loja Tupi nós estamos tentando fazer um trabalho interno, via WhatsApp, levando office, condicional, né? Buscando, fazendo alguma coisinha ou outra. Que eu acredito que a maioria deve estar tentando fazer isso. Mas a gente sabe que por tudo aquilo que a gente já falou, a nossa cidade não tem esse hábito. A nossa venda caiu, né? Eu diria entre 50% e 80% do nosso setor. Então, assim, é muito, né? Muito significativo, né, essa diminuição de vendas. Como é que a gente paga as contas? Através de um percentual da mercadoria vendida. Se a mercadoria não é vendida, como que tu vai pagar a conta? Então, e aí nós temos um agravante, né, que nós estamos no inverno. O inverno é assim, ele exige uma demanda grande de valor econômico, porque para você comprar e você ter o inverno na loja, vamos dar um exemplo aqui da loja Tupi. Para nós termos a quantidade de calçado que nós temos na loja, as opções, a quantidade de confecções de inverno, seja
casacos, sobretudo, jeans, roupa infantil, né? Moletons e tal. Isso exige um esforço e um gasto muito alto. São peças mais caras que no verão, por exemplo. Exatamente. E agora nós temos que pagar essa conta. E aí o comércio está fechado, vendendo 10% do que venderia se as portas estivessem abertas. A gente já estava vendendo menos em função de tudo isso, né? Em função da pandemia. Só o clima da pandemia já diminui. Agora imagina com as portas fechadas, né? Então assim, e alguém vai ter... Essa conta tem que ser paga. Porque acontece o seguinte, parece, mas atrasa. Não funciona igual eu atrasar a luz. Por quê? Os boletos, quando eles vêm, eles são boletos bancários que vêm com um prazo de 5 dias de atraso. Se eu não pagar em 5 dias de atraso, ele já vai para o cartório e eu vou para protesto. Se eu estou protestado, eu não consigo comprar de outra empresa. Então, como é que eu vou comprar o verão, para mim vender o verão, que daqui a pouco já é verão, se eu não conseguir pagar o inverno? Os economistas têm dito, né? Eu tenho visto nas reportagens que é um terremoto seguido de um tsunami. Mais ou menos, né? Então vamos partir para a venda, né? Vamos vender carro, vamos vender casa, vamos vender lote, vamos vender agora, isso, aquilo para pagar as contas e sobreviver. Pensando a longo prazo mesmo, vamos colocar a longo prazo, então, para a gente sair dessa situação toda, né? Além, lógico, da vacina, da cura para a doença, do fôlego do crédito, da vida, né? Da permanência da vida, a gente ainda vai ter que passar por uma reestruturação da educação. Né? Não vejo saída. Principalmente Santa Helena, eu vou só bem rapidinho falar assim, uma reclamação que todo mundo faz aqui. Aqui em Santa Helena não tem emprego, meu filho vai fazer faculdade, já vai fora e depois não volta mais. Por isso que fica uma cidade de pessoas mais velhas, né? Porque a juventude vai embora. Mas se não mudar o nosso modelo de educação, e essa pandemia, por exemplo, se tem uma coisa que essa pandemia serviu foi para dizer exatamente isso. Se nós não mudarmos o modelo de educação, transformar esse jovem num empreendedor, que ele possa aqui de Santa Helena estar prestando serviço por uma IBM, por uma Microsoft, por um não sei quem, para tudo quanto é empresa no mundo, ele sempre vai embora de Santa Helena. Vai. Então, é essa a cultura da educação que tem que ser mudada. Ele tem que ser empreendedor, ele tem que montar a empresa dele aqui e prestar serviço para qualquer empresa do mundo, aqui de Santa Helena. E hoje isso é possível. Essa pandemia está mostrando isso. Né? Então, é esse o modelo. E isso nós estamos falando há 20 anos já. Se nós tivéssemos implantado isso há 20 anos em Santa Helena, hoje a nossa realidade era outra. E nós podíamos ser uma ilha, até eu diria assim, na região aqui. E nós tínhamos recursos para isso, temos condições para isso. Falta o quê? Falta um projeto. Falta alguém ter coragem de dizer o seguinte, não, a minha prioridade no município é Santa Helena, que não vai me dar voto talvez nessa eleição. Mas talvez daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, nós vamos ter um município diferente. Mas por quê? Porque a gente começou o projeto agora. E isso não envolve só o candidato, envolve instituições do município querendo isso, o que é muito complicado. Né? Envolve uma mentalidade. Né? Então, Dani, assim, eu quero concluir dizendo o seguinte. A Loja Tupi, nós estamos divulgando nossos telefones, né? Uhum. As pessoas podem entrar em contato, nós vamos dar um jeitinho de levar o condicional, de buscar, de passar o cartão, de fazer isso, fazer aquilo, em 10 vezes, em 6 vezes, do jeito que a pessoa quiser. Estamos numa batalha grande, assim, contra tudo e contra todos nesse momento, o nosso setor principalmente, né? Mas é importante que o consumidor avalize o seguinte, eu dar um exemplo da Loja Tupi, mas tem várias empresas em Santa Helena. Nós estamos aqui em Santa Helena há 30 anos, geramos vários empregos. Teve momentos que nós pagamos aqui em Santa Helena quase 50 mil de imposto por mês. E esse imposto ele vai para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal também. A gente paga todas as nossas taxas, o meu carro é emplacado aqui de Santa Helena, o nosso funcionário que tem carro, que tem moto são emplacados em Santa Helena e isso reverte tudo em receita para o município. A gente consome aqui em Santa Helena, a gente vai no supermercado, a gente compra materiais de construção, a gente compra eletro, compra móveis aqui no município e gera esses impostos que retorna para o município. Então é importante que o consumidor também faça essa avaliação e quando precisar comprar alguma coisa, mesmo com todas essas dificuldades, priorize o comércio local, né? Compre no comércio local.
né? Porque assim nós temos agora, vou dar um exemplo. As lojas de Santa Helena estão fechadas, mas as de Toledo estão abertas. Eu tenho certeza que muita gente saiu de Santa Helena e foi para Toledo. Esfriou, preciso comprar um edredom. Santa Helena está fechada, onde que eu vou comprar? Vou em Toledo, que está aberto. Vou em Cascavel, que está aberto. Aí o que acontece? O comércio de Santa Helena cada vez fica mais fraco, cada vez fica mais difícil de você oferecer produtos bons, com preços compatíveis. Por quê? Porque se as pessoas começam daqui a comprar fora, evidentemente o comércio daqui da cidade vai cada vez enfraquecendo mais. Então a gente precisa também que o consumidor também tenha essa avaliação, essa conscientização. Porque daí na hora que ele precisa de saúde, ele vai aonde? Ele vai procurar o município. O município tem saúde por quê? Porque arrecada impostos. Arrecada impostos por quê? Porque o comércio vende, porque a indústria do município vende, senão tudo vai se quebrando, é uma cadeia, né? Então é importante assim que as pessoas também tenham essa conscientização de que priorize o comércio local, dá um jeitinho, seja por telefone. Continuem, né, comprando o que precisa. Isso, não adianta, porque na verdade assim, a vida segue, né? A vida vai seguir. Daqui 1 mês ou 2 nós vamos estar funcionando normalmente, né? As pessoas, nós vamos estar convivendo junto. 1 mês ou 2 eu fui muito positivo, né? Eu vi ontem um cientista falando. Tem que fazer parte, né? Um cientista falando assim: se nós continuarmos no Brasil fazendo do jeito que a gente está fazendo, daqui 1 ano ainda nós vamos continuar fazendo do jeito que nós estamos fazendo. Loja fechando, mercado fechando, outro brigando. Por quê? Não faz o dever de casa. Alair, olha, a minha grande pergunta, eu entendo a situação, entendo que a gente está, digamos assim, nas cegas, né, com autoridades pouco presentes, falta de diálogo, mas eu ainda fico aqui pensando como é que os comerciantes vão ter que se reinventar e ter que ter muito, muito, muito fôlego, criatividade, inovação para continuar aí com as portas abertas. Falou tudo. Não preciso nem falar nada, é bem isso daí mesmo. Vai ter que fazer tudo isso. Vai cair os últimos cabelos da sua cabeça. Vai, certeza. Alair, brigadão, galera mandando aqui parabéns. Alair, parabéns, bom dia. Atitude do Alair, é isso aí, falou tudo. Não sei o que lá, galera do grupo dos comerciantes. Tem um grupo de comerciante tem. No WhatsApp. Galera, um abraço pro grupo do comerciante. Tem vários aqui, nós concordo com a Alair, é isso mesmo. Então tá bom, eu espero também que outras pessoas venham aqui conversar com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte e tamo junto. Beleza, Dani, um abraço. 12 a loja Tupi quer vender. Tchau. Tchau, 11h45. Manhã Comunitária. Entrevista.